O IBGE divulgou uma pesquisa nacional de rendimentos da população e o Piauí aparece como o segundo estado do país com maior indicador de desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres. E também, entre mais pobres e mais ricos. E o sétimo do país entre homens e mulheres com desigualdades. A gente vai ver agora mais detalhes desse assunto com a repórter Gorete Santos, que tem as informações ao vivo do IBGE. Olá, Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia, a você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícia da Manhã. Olha, Nádia, para você ter uma ideia em relação aos que ganham mais e os que ganham menos, aqui no Piauí a diferença é imensa. 72 vezes, digamos, em termos de salário, dos 10% que ganham mais para os 10% que ganham menos. A gente vai tratar mais a respeito dessa pesquisa agora com o supervisor de informações aqui do IBGE, o Eider Mendes está comigo, trazendo outros detalhes. São vários indicadores, na verdade, a respeito da questão da renda. A gente viu no final da semana passada essa pesquisa nacionalmente, a gente tem agora esses dados retratados aqui no estado do Piauí. Mudou em relação à última pesquisa? O que a gente pode destacar em relação a esses indicadores, Eider? Bom dia. Bom dia. Na realidade, o IBGE preparou informações acerca do rendimento da população em 2018, né? Praticamente todos os indicadores confluem para uma mesma informação. Nosso rendimento médio no Piauí é muito baixo. Um dos indicadores foi isso que você falou, os 10% das pessoas com maiores rendimentos, comparado com os 10% das pessoas com menores rendimentos, a diferença é de 72 vezes, né? Mostrando, de certa forma, o grau de desigualdade entre quem ganha mais e quem ganha menos. O Piauí, nesse ponto, é o maior do país. Mas nós temos outros indicadores, por exemplo, como o indicador de Gini, o índice de Gini, que é um dos indicadores que mostra a concentração de renda. Nesse, o Piauí é o segundo maior do país, perdendo só para Paraíba. Nós temos, por exemplo, também, verificamos a diferença de rendas entre homens e mulheres, onde as mulheres ganham, em média, 90% do que ganha o homem. Com relação à cor ou raça, né, as pessoas de cor ou raça preta ganham 52% do que ganha uma pessoa de cor branca, por exemplo, também. O rendimento médio do Piauí, só do trabalho, considerando o trabalho, é de cerca de R$ 1.425 em 2018. No Brasil foi 2.234, ou seja, a renda média do piauiense é cerca de 64% da do Brasil, que mostra muito essa questão da desigualdade. Embora a gente tenha um dado, podemos dizer, positivo, que é a diferença menor entre homens e mulheres no Piauí, comparado à média nacional, que foi um pouco maior, a gente tem, por outro lado, esse rendimento que ainda é muito inferior em relação à média geral do país, né? Exatamente. Esse rendimento a gente pode ver por quê. Na verdade, 33% mais ou menos dos domicílios piauienses recebem Bolsa Família, ou seja, uma renda muito pequena. Um terço. Um terço, basicamente, dos domicílios do Piauí. A média Brasil é só de 13%. E o estado que tem a menor indicador de Bolsa Família no Brasil é Santa Catarina, só tem 2,5%. Então a gente vê que um terço dos domicílios recebendo Bolsa Família tem muito pouco poder de consumo, por exemplo, para fazer girar a roda da economia, né? Mostra a necessidade de uma parcela expressiva da população piauiense precisando dessa transferência do governo federal. E somado a isso, por exemplo, o próprio IBGE tem indicadores da taxa de desocupação ou desemprego no nosso estado, que é maior, inclusive, do que a média do país, né? De mais de 13%, quase 13% de desocupação, que faz com que a economia, por exemplo, não gire positivamente. Muito obrigada, então, Eider Mendes, trazendo, portanto, as interpretações para a gente acerca dessa pesquisa de rendimentos aqui no estado do Piauí. Nádia.